depressão na adolescência é algo cada vez mais comum, infelizmente. E é importante falar sobre isso para alertar. Estão com a gente o psiquiatra Tabajara Dias de Andrade e a Keti Marussi, mãe do Luca, de 14 anos. O Luca, ele está passando por um tratamento? Como é que ele está, Keti? Agora, depois de 2 anos, ele já está muito bem. Eu não vou dizer que está tudo resolvido, que a depressão é um assunto do passado, mas o que nós já passamos, para o que tem agora, depois da medicação correta, da terapia correta, é como se fosse outra pessoa, outra realidade. Um momento que foi de muita angústia, hoje já é um momento de fazer planos, de sorrir mesmo. E começou aos 12 anos, então? Começou aos 12 anos. Muito cedo, né? Cedo. E, Keti, como você percebeu, até para ajudar outras famílias, o que mudou no comportamento dele que te chamou a atenção? Você começa a ver o seu filho que não quer sair, quer ficar no quarto o tempo inteiro, ele não tem mais vontade de comer, ir para a escola se torna uma tarefa assim, pesadíssima, sabe? E às vezes a pessoa até passa mal. Ir para a escola é tão ruim que não é frescura dizer que a criança pode vomitar ou pode ir ao banheiro. A criança realmente passa mal. Doutora, a gente sabe que a adolescência é uma fase difícil, tem a questão dos hormônios, os jovens querem fazer parte do grupo. Em que momento os pais devem buscar ajuda? Quais são os sinais? Eu acho que nós estamos falando de 2 assuntos diferentes, né? A adolescência ela é uma época importante da vida, complicada às vezes, mas é normal, é assim mesmo, tem que ser assim. A busca da ajuda, a gente tem sinais. O grande problema hoje não é não perceber o sinal, é dar ao sinal um outro significado. Entendi. Então, por exemplo, a criança ficou em casa, dentro do quarto, como você chama de preguiçoso, quer que ele saia, a criança não quer ir para a escola, fala que é malandragem. Então, muitas vezes, a família passa a ser um problema a mais, ou o maior problema do depressivo, porque não entende isso e aí começa a ser um fator agravante, essa não compreensão. Sinais sempre tem. Alguns clássicos, como os que você falou, né, de você não querer sair de casa, de ficar mais isolado, essas coisas são importantes. Outros aspectos muito importantes são as mudanças de comportamento. Às vezes até o contrário, a criança que quer sair toda hora, a criança que ia muito mal na escola, de uma hora ficou muito boa. Fala, mas parece gozado? Não, mas para pensar por que aconteceu uma mudança séria. O mais comum, é claro, é o contrário, né? Tá muito bem e fica mal. Agora, doutor, o que a gente pode dizer que desencadeia, por exemplo, numa criança, 12 anos ainda é praticamente uma criança, né? O que pode desencadear? É uma questão cerebral ou hoje existem fatores externos que estão provocando até um aumento dessa depressão nessa faixa etária? Então, não é muito cedo, não. A gente tem casos de crianças de 7, 8, 4 anos com depressão. Isso não é incomum hoje. Há várias hipóteses. Primeiro que a gente está prestando mais atenção. Então, crianças em outras épocas que tinham esse problema, ninguém prestava atenção. Mas existe todo um problema social. Eu cresci na rua com a minha mãe em casa, cuidando dos meus amigos, dos meus irmãos, todo mundo chegava lá para almoçar na mesma hora, estava bem. Isso não existe mais hoje. O mundo mudou muito rápido. Muitos pais, infelizmente, estão delegando às babás cuidado da criança. Antigamente era aquela babá de carne e osso, hoje é babá eletrônica, né? Que o game. Então, todas essas mudanças fazem com que aumente muito a incidência hoje. Mas a depressão é uma coisa muito séria, porque ela tem desde aspectos hormonais. Nos últimos 30 anos está se estudando muito isso, fantástico, a evolução nessa área. Hormônios, está ligado à digestão, está ligado a uma série de fatores que determinam muito da gente. E também ao comportamental. Então, tem assim o lado biológico e o lado comportamental. Né? E olha que legal, doutor, o Luca, o filho da Keti, que escreveu, né, para a Keti participar do programa, para ela falar sobre o assunto, até para ajudar outras pessoas, né, outros jovens nessa situação. Conta pra gente como foi. Quando assim, eu recebi pela internet o convite, eu mostrei para o Luca, né? E foi ele que prontamente pegou o celular e respondeu, sim, eu vou participar, né? Como se fosse eu.
Foi numa rede social, Foi. né? Porque a gente Isso. costuma colocar lá, procurando personagens, pessoas que queiram participar do Isso. programa. E era um grupo E daí- de mães que têm filhos na adolescência e a gente troca experiência lá, né? E aí ele respondeu que sim, eu falei, Luca, você é muito introspectivo, muito tímido, você sabe que eu vou te expor. Ele falou assim, mãe, você vai me expor, mas você também vai falar para um monte de gente, né? Então, Fantástico isso. a ideia dele é que quando você sente alguma coisa, não esconda isso, não guarde para você. É difícil, porque a pessoa deprimida é a primeira coisa que ela faz, mas ele sempre fala, se eu soubesse, eu teria falado antes, eu teria dito antes, eu teria colocado muito antes. Que bom, né? porque aí dessa forma é mais fácil buscar ajuda, né, doutor? Eu acho que nós temos que aplaudir o Lucas, porque ele, nesse momento aqui, ele está ajudando muita gente, muitas crianças, muitos adolescentes e muitos pais de adolescentes a identificar o problema. Porque se não for identificado, a gente não é tratado, se não for tratado é perigoso. Tem que Muito tratar. perigoso. Né? E quando Muito ele perigoso. assume que ele tem esse problema também, é mais fácil E altruísta, pra ele, né? Ele assume e quer que outras pessoas se Sim, beneficiem. não, Isso é muito muito legal, bonito, muito muito. bacana. Parabenizo. Eu acho que isso gerou muito sofrimento para ele. Então, acho que ele entende e ele gostaria que as pessoas, né, tivessem forma de buscar o mesmo tratamento que ele teve, que foi ele teve muito assim, muita sorte. A gente conversou, buscamos bons médicos, bons terapeutas, insistimos no tratamento. Então, acho que ele gostaria que outros pais tivessem também, em vez de às vezes ter uma postura um pouco olhar, mais... né? E crianças, adolescentes que procurem os pais, né? Procurem ajuda. Se não consegue falar diretamente com os pais, que falem com uma outra pessoa que depois vai falar com o seu pai, mas busque ajuda, se mostre. Então, já a gente fala sobre o tratamento, até porque vai ser importante dizer que precisa fazer tratamento, né? Ninguém consegue sair de uma depressão sozinho, não é? O nosso papo continua daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta e o assunto é depressão na adolescência. Cat, eu queria que você contasse um pouco como tem sido o tratamento do Luca, porque a gente sabe que a depressão é uma doença, precisa de medicamento, é uma doença, merece atenção, né? Bastante atenção. E como foi essa aceitação na sua família dele tomar remédio, dele fazer esse tratamento? Quando a depressão realmente é muito doença, porque às vezes a gente pensa muito levianamente, ou né, que é uma frescura, ou não é. E assim, a criança com depressão, o adolescente com depressão, muito provavelmente pode se cortar, ele pode pensar em suicídio, e hoje não são poucos os números de suicídio na adolescência. Então, é fundamental que você leve essa criança ou esse adolescente para um tratamento adequado. O tratamento sempre vai ser com o psiquiatra. Então, levar o psiquiatra vai fazer a avaliação, vai dar a medicação, fazer o uso correto da medicação. E, junto com isso, vai ter um tratamento com um psicólogo, que vai ajudar ele a mudar comportamentos, buscar formas de lidar com a depressão. Sabe o que eu acho também, doutor? Não pode abandonar o tratamento, né? Porque muitas vezes a pessoa começa com medicamento, se sente melhor e larga o tratamento achando que vai dar conta, mas ela está melhor por causa desse medicamento. E também desmistificar um pouco essa questão de tomar remédio. Acho que a medicina evoluiu muito, os medicamentos evoluíram para não dar aí efeitos colaterais, né? Sabendo que precisa tratar. Sem dúvida nenhuma. O avanço em termos de farmacologia atual é uma coisa fantástica. O resultado é muito bom, né? E as outras terapias também, né? Toda a parte de psicoterapia também é muito importante. E o Freud dizia que é da fuga na saúde, né? O indivíduo tem um problema, ele começa a melhorar um pouquinho, já para, como se aquilo resolvesse. É a pior coisa que você pode fazer.
porque todo tratamento tem uma continuidade. O próprio uso da medicação, ele tem que ser descontinuado de uma forma técnica. Então, a pessoa melhora, e com os antidepressivos atuais, melhora rápido, né? Rápido, eu digo assim, começa os primeiros sintomas de melhora muito precocemente, mas para parar tem que ter toda uma técnica, todo um cuidado. É a longo prazo. É a longo prazo, né? Mas, olha, para a depressão tem que tomar remédio, vírgula. Um apoio social importante, vírgula. Um apoio de família, escola, porque você tem uma criança depressiva, a escola começa a agredir essa criança, dar bronca nessa criança, fazer bullying com essa criança, piora muito. Né? Então, são várias as frentes. O mais preconceito que existe é contra a medicação, que é fantástico os recursos que nós temos modernamente, temos de medicação, e está melhorando muito, né? Tem muita coisa aí para frente. E, doutora, eu fiquei com uma dúvida. Esses pais que querem ajudar os filhos, porque a gente, né, sofre junto, né? Força essa criança a sair do quarto ou respeita quando ela está querendo ficar sozinha? Eu acho bacana a sua pergunta, porque respeito sempre, né? Forçar nem sempre. Forçar às vezes você pode convidar com um pouco mais de intensidade para sair, alguma coisa assim. Mas não é forçar a criança, né? Respeitar sempre, estar junto. Né? Porque a criança está dentro do quarto, você não sabe o que ela está fazendo. Ela pode estar dentro do quarto só porque está querendo se isolar do mundo, mas ela pode estar se cortando ou fazendo um suicídio. Então, estar junto, estar à disposição de. Eu sempre digo que você não precisa ficar como um cão de guarda ao lado de, controlando. Mas se a pessoa precisar de você, ela tem que te achar em 3 minutos no máximo. Entendi. Então, tem que ter alguém do lado, um apoio social importante, familiar. Cat, você como mãe, que dica você pode dar para outras mães e parentes de como eles podem ajudar esse adolescente até nos piores dias? Quando um adolescente está deprimido, ele se sente assim o pior do pior do pior. Tudo para ele é realmente muito difícil. Não é frescura ele estar cansado, não é frescura ele não querer ir para a escola, não é frescura ele não ter vontade de fazer uma atividade física, não é frescura ele não conseguir pensar em arrumar o quarto dele. E, sabe, a criança não aguenta. Existe todo um cansaço que vem junto com a depressão. E eu acho que os pais, antes de acreditarem que o filho é um relapso, um folgado, um preguiçoso, alguma coisa assim, eles têm que parar para pensar que talvez tem alguma coisa que não está certa com ele. Porque ninguém quer ser... toda hora o pior, né? Ninguém quer ser a pessoa, né, que vai mal na escola. Ele gostaria de bem, mas ele não consegue. Ele gostaria de ter as coisas dele em ordem, mas ele não consegue. Então, não é só o adolescente que tem que aprender a lidar com aquilo. A família também tem que aprender a lidar com aquilo. E várias vezes se informar, às vezes até também procurar uma ajuda terapêutica para você saber como lidar com a situação. Olha, nosso tempo terminou. Opa. Muito obrigada pela presença. Foi muito importante você dividir a sua história, a história do Luca, que ele permitiu você dividir a história da sua família com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Doutor, muito obrigada pelas orientações, também importantíssimas. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo que um programa como esse eu me sinto mais fazendo medicina do que no consultório, onde eu atendo a cada dia um pequeno grupo de pessoas e hoje eu posso falar para centenas de pessoas em todo o país. Isso é muito bom para a gente. Que legal, doutor. E o doutor tem site para deixar? Eu tenho um site que é o clade.com.br, clade.com.br. Se alguém quiser entrar lá, fique à vontade. Obrigada, doutor. Tá ótimo. Informação nunca é demais, viu? O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau, até.